Atenção você que está pensando em colocar lentes de contato nos dentes. Atenção para essa dica, quadro Vida de hoje. Aqui ao meu lado está a doutora Sônia Costa. A doutora Sônia Costa vai nos explicar o que é exatamente essa lente de contato e em que casos ela é indicada, porque tem muita gente fazendo uso abusivo deste procedimento. Doutora Sônia, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Obrigada, Joelson. Boa tarde a todos que estão assistindo. E vamos falar sobre lentes. Vamos explicar para as pessoas. Né? A gente já ouviu falar muito de lente de contato para o olho, mas lente de contato para o dente? Existe mesmo, doutora? Existe. Na verdade, a lente de contato dental, ela é um nome popular que com o uso se difundiu, né? Mas o nome científico é laminado ultrafino. O laminado ultrafino. Justamente. Já era feito na odontologia facetas, laminados convencionais em porcelana. Então, a partir do momento em que surgiu uma tecnologia que permitia trabalhar-se com a porcelana a uma espessura ultra fina, porque elas têm uma espessura que varia de 0,1 a 0,3 milímetros. Então, você percebe como ela é delgada, como ela é fininha. Como ela é fina. Aliás, temos uma imagem aqui, ó, você vai ver aí na sua TV, que é a anterior, que vai mostrar exatamente, olha a espessura, é muito fina, quase transparente, né? Ela é transparente, você consegue ver por ela. Então, né? Essa é a lente de contato dental. Você consegue ver por ela de tão fina que ela é e ela é comparada àquela lente que a gente usa no olho, porque ela pode ser colocada por cima do dente, assim como a lente ocular, ela pode ser colocada por cima do olho sem nenhum desgaste, sem nada. Pois é, até tem ali uma comparação da lente de contato dos olhos com a lente do dente, é uma estrutura realmente mais ou menos do mesmo tamanho e talvez tão delicada quanto. Agora, outra informação que nós temos aqui, olha, você vai ver agora no nosso próxima tela, quando é contraindicado, porque o que é que acontece? As pessoas estão procurando para fazer esse serviço e às vezes não é pelo motivo certo. Por exemplo, quando os dentes estão fora do lugar, doutora? Justamente. Então, fala-se muito hoje, é uma coisa que já caiu no gosto das pessoas, mas ela tem uma indicação bem correta, bem fechada. Ela é contraindicada quando há problemas de posição dentária, como nessa imagem aqui. Dente torto, o dente está fora do lugar. Justamente. O dente está desalinhado, está torto, está fora do lugar. Isso aqui a gente não consegue resolver com lente de contato, com faceta, com nada. Mas só os pacientes com têm pedido. É comum que se peça. Às vezes chega achando, porque é tão colocado como se fosse uma coisa que vai resolver tudo, quando na verdade não é, né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, o mais indicado seria o paciente fazer um tratamento ortodôntico com aparelho, para poder alinhar essa mordida primeiro, antes de mais nada. E aqui por que não é indicado, doutor? A lente, como a gente mostrou nas fotos anteriores, ela é bem fina mesmo, ela é bem delgada. E aí ela não vai conseguir mascarar, por exemplo, uma cor como essa, bem amarelada, bem escurecida. Então, por exemplo, nesses dois casos aqui dessas imagens, a gente não vai conseguir disfarçar essa cor com lente de contato. Ou você vai ter que apelar para um clareamento, ou então outro tipo de tratamento. Não significa que isso aqui não possa ser resolvido, corrigido, só não vai ser com as lentes. Justamente. E aí a senhora tem feito esse alerta de que não resolve com a lente, porque costuma ser caro, né, a lente de contato. É caro e às vezes a falta de informação, ela leva as pessoas a acabarem a difundir uma informação errada. Então, hoje em dia está se colocando como se resolvesse tudo com lente. E não é bem assim. Põe e acaba não resolvendo. Nem dentes fora do lugar, nem os dentes aqui que são muito escuros. Outra contraindicação, Joelson, é quando você tem, por exemplo, muitas restaurações. Os dentes, eles são restaurados na parte da frente. Aí você quer fazer a lente para tirar essas manchas, essas coisas que ficam na restauração. Aí também não há indicação para corrigir com lente de contato. Aí então, está feita a explicação. E quando é que é indicado? E aí nós vamos agora para a próxima informação aqui no nosso telão. Quando é que é dito assim, olha, lente de contato pode resolver o problema do seu dente?
Então, ela tem uma indicação que, quando bem elaborada, o resultado é maravilhoso, como a gente consegue ver nessa foto. A indicação é quando você tem espaços entre os dentes, que a gente chama de diastemas. Você pode perceber na imagem esses espaços. Os dentes separados. Justamente. Quando você quer alterar o tamanho dos dentes, você acha que o seu dente é pequeno, é uma pessoa alta, forte, aí os dentes são pequenininhos e aí quer aumentar o tamanho desses dentes. A lente faz isso. Quando você quer alterar o formato dos dentes, por exemplo, aqui, os dentes são bem retos, ele é mais bonito se ele for mais robusto. Agora, você não consegue mudar a cor e você não consegue mudar a posição com lente de contato. Tá, então assim, esse dente aqui, por exemplo, é um dente mais fino, né? Mais reto. Então você quer dar mais, enlarguecer, deixar ele mais gordinho, bota a lente de contato, tá? A indicação é mais ou menos essa, né? E aí você percebe que esse caso é lente mesmo, porque aqui, ó, tá demonstrando a espessura do material. Você consegue ver o papel laranja por trás de tão fininha que ela é, entendeu? Então é lente mesmo. Tá certo, então. Agora tem o seguinte, vamos ver aqui na próxima informação que nós trouxemos. O resultado você consegue perceber com facilidade também, né, doutora? Ele tem uma eficiência quando bem utilizado, quando utilizado nos casos corretos. Sem dúvida. Então, é uma tecnologia que surgiu para resolver muitos problemas de uma forma muito satisfatória, porque a lente, como ela é muito fina, você não precisa fazer o desgaste da estrutura dental. Num caso como esse, por exemplo, o paciente ele tem vários espaços, ele tem dentes com tamanho, com formato inadequado, ele foi resolvido com lente de contato sem fazer nenhum desgaste à estrutura dental que ele tem na boca. Então, quando bem indicado, bem executado, o resultado é maravilhoso. Quando a senhora fala do desgaste, é preciso, para usar um termo aqui mais popular, é preciso raspar o dente para colocar a lente em todos os casos? Não. No caso da lente de contato mesmo, não é necessário você fazer raspagem ou desgaste do dente. Aí, laminados, convencionais, facetas, aí sim é necessário fazer um desgaste. Lente de contato não faz desgaste. Esse outro caso também é um caso de lentes, você consegue perceber que foi alterado o tamanho e também foram fechados espaços. Então, é a indicação para a lente de contato. As cores alteradas, elas são conseguidas de outra forma. Você não consegue alterar a cor, deixar o dente mais branco com a lente, porque ela é muito fina. Bom, então vamos aqui para mais informações, porque nós precisamos ficar atentos principalmente às consequências. O camarada vai botar lá uma lente de contato no dente, precisa ficar atento à alteração na fala. Como é que é essa alteração, doutora? Bom, como toda mudança tem uma adaptação. Na boca não seria diferente. Então, se a gente for repaginar o seu sorriso, colocando as lentes de contato, você vai ter um período de adaptação, porque os dentes eles vão aumentar, a fala pode ficar um pouco diferente no começo, assim como toda prótese que você for colocar na boca vai ter essa alteração da fala. Mas com o tempo, você vai se habituar e vai conseguir falar normalmente. Restrição alimentar. Quem bota lente pode comer qualquer coisa? Não, na verdade, não se pode comer qualquer coisa. Eu não posso roer um osso com lente de contato no dente? Nem com seu dente normal, você não pode. Então, tem a restrição alimentar, o paciente que gosta de roer um ossinho, que gosta de comer um caranguejo mordendo, não é muito indicado, até porque isso pode quebrar o seu dente natural e também pode quebrar a lente. Tá, desgaste do dente, isso sempre acontece? Na lente de contato, não. Quando você vai fazer lentes mesmo, você não tem o desgaste da estrutura do dente. Você tem desgaste da estrutura dental quando você vai fazer facetas convencionais, laminados convencionais. Aí sim, como a espessura é maior, você precisa de um desgaste. Agora, na lente, você vai apenas arredondar ângulos, asperizar um pouco o dente para receber a lente. Então, essa é a beleza dela. Essa é a facilidade. Vamos lá. Clareamento, aparelho ortodôntico e uso de resina. Essas três técnicas são usadas e indicadas para que situação, doutora? Olha, assim, essas situações, é importante a gente falar delas porque muitas vezes a pessoa acha que vai resolver tudo com lente, a indicação, na verdade, é para um clareamento, para o tratamento ortodôntico, para o uso de resinas. Se você não está gostando da cor dos seus dentes, você vai alterar essa cor através do clareamento. Então, você não vai usar lente de contato, não vai usar faceta para isso, você vai usar o clareamento.
E, inclusive, uma novidade interessante, que pouca gente sabe sobre o clareamento, é que hoje em dia a gente pode fazer o clareamento e continuar ingerindo as bebidas, os alimentos pigmentados. Porque antes... Tomar café, por exemplo? Pode. Fazer o clareamento e tomar café? Não tem problema nenhum. Você pode fazer o clareamento e tomar o seu cafezinho. Porque antes havia essa restrição e aí estudos recentes provaram que não há influência. Durante o clareamento está liberado. Se você tem desalinhamento ou problema na posição dos dentes, o mais indicado é que você faça um tratamento ortodôntico. Primeiro você vai alinhar aquele sorriso, depois você vai... Tratamento ortodôntico é aquele com aparelhos? Justamente. Aqueles ferros na boca? Nem sempre você vai usar os ferros, Joelson. Era nisso que eu queria chegar. O aparelho, hoje em dia a gente tem aparelho estético, tem vários tipos de aparelhos. Você tem que conversar com o ortodontista, ele vai lhe indicar o melhor para a sua situação, mas não necessariamente vai ser aquele aparelho metálico, entendeu? E a resina? E o uso da resina. A resina também, assim como as cerâmicas, ela evoluiu muito, os materiais evoluíram muito. E aí a gente pode alterar o formato, o tamanho dos dentes, usando a resina ali composta, direta no consultório, bem executada, um material de boa qualidade, vai ficar um resultado tão bonito quanto o resultado das lentes, sem o desgaste. Tá certo. Eu queria agradecer, doutora Sônia. Muito obrigado pela participação. Doutora Sônia, especialista em prótese. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí e ter trazido para nós essas informações e essas dicas. Obrigado.